Bom, então vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da autossabotagem, né? Muita gente fala dessa questão da autossabotagem e parece que isso é uma coisa meio dos meandros do nosso inconsciente, né? Como se a gente. Oi, Vânia, tudo bom? Como se a gente se passasse uma rasteira, né? Então, como se fosse um processo muito inconsciente que a gente faz uma maldade com a gente sem saber por quê, sem saber como isso acontece, né? Como se fosse uma coisa mágica. Bom te ver aqui, Vânia. Boa noite, Marcelene. Oi, tudo bom? Nossa, sabe quem entrou agora? Gente, eu tô rindo porque não me vem o nome da pessoa. A tia da Luísa. A, não, a Maria Laura, é que Maria Laura tá aqui. Maria e Walter, não me vem a Maria Laura. Oi, Marlene, mãe da Viviane, né? Você falou comigo outro dia, até coloquei a sua mensagem lá no Stories, que eu achei bem legal. Bom, então vamos voltar, né, a falar dessa questão da autossabotagem. E eu queria falar que, na realidade, essa autossabotagem é uma questão que tem muito da nossa escolha, da maneira como a gente age e tudo mais. Gente, eu vou começar a falar, então eu não vou mais ficar lendo, tá? Mas podem escrever que no final eu respondo. Eu vi que a Yara colocou aí uma pergunta, eu só vou responder rapidinho, Yara, que sim, né? Esse medo de dirigir tem a ver com ansiedade, mas é, depois eu vou respondendo mais detalhes no final. Então, eu queria falar um pouco dessa questão desse sabotador, né, que é o controlador. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, que me acompanham nessas lives, tenham intimidade com esse sabotador, que é o controlador, tá? Por quê? Porque é um aspecto da personalidade, é um jeito de funcionar das pessoas ansiosas, pelo menos da maioria das pessoas ansiosas, que quer estar controlando absolutamente tudo o que está acontecendo, né? Quer estar a par de tudo que está acontecendo à sua volta, quer entender o que está acontecendo à sua volta. Então, é aquela pessoa que está o tempo todo ligada, né, atenta a tudo que está acontecendo em volta. E só que isso, sem que a pessoa perceba, vai fazendo com que ela se torne uma pessoa impaciente, porque ela fica excessivamente atenta. E isso gera muita ansiedade, tá? Então, esse excesso de atenção, né, aumenta muito a impaciência e a irritabilidade. Por isso que muitas vezes a gente se percebe, é, as pessoas mais ansiosas se percebem pessoas mais irritadas, em estado de alerta, atentas. Oi, Patrícia. Câmara e Paulo Martins no Face. Então, no Face eu não consigo ver quem que está no Face. O Paulo Martins e a Tamara. Oi, Tamara, tudo Sônia. Bem? Paulo. Sônia. Oi, Sônia, tudo bem? O pessoal está no Face. Então, esse aspecto da, do controlador, né, que vai se tornando muito impaciente, muito atento, vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais irritada e, consequentemente, mais ansiosa, né? E uma das características das pessoas controladoras é a determinação. São pessoas
decididas, né? São pessoas que estão sempre fazendo as coisas, mas fazendo as coisas do seu jeito, do seu modo. Então, são pessoas muito diretas, né? Pessoas mais exigentes. E elas funcionam assim, olha lá, me identifiquei, né? E essas pessoas controladoras, né, que isso acaba, depois vocês vão entender que isso acaba sendo uma autossabotagem, elas são diretas e exigentes com as pessoas com as quais elas convivem. Então, as pessoas do seu convívio, né, acabam se incomodando com essa postura mais atenta, mais determinada, mais de prestar mais atenção, que a gente entende como uma preocupação com o outro, mas na realidade está muito vinculada ao controle. Ó, a Má está falando, parece que tu me conhece. E isso é legal, gente, né? Quando vocês se identificam, porque aí vocês vão vendo que faz sentido, né? É uma coisa que acomete a grande maioria das pessoas que têm um perfil ansioso, né? Então, não acontece só comigo, não acontece só com você, acontece com a grande maioria das pessoas, tá? Então, normalmente, as pessoas mais controladoras, elas são pessoas mais aceleradas, né? Elas são pessoas mais apressadas, são pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, a cabeça não para. Oi, Verusca, a cabeça não para, né? E aí o que que acontece? Elas acabam tendo dificuldade de lidar com o tempo do outro, né? Então elas acabam se vendo rodeadas de pessoas muito tranquilas, muito folgadas, paradas, sem iniciativa. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui se sente convivendo com pessoas que têm um ritmo muito mais lento que o seu, que te parecem meio folgadas, né? Tá vendo, Ítala? É porque, assim, na realidade, é todo um contexto, né? Aí, tá vendo? Parece que os outros andam em câmera lenta, né? Oi, Juliana. Boa noite, bom ter você aqui. Então, parece que as outras pessoas funcionam num ritmo muito mais lento que o nosso, né? Como se estivessem em câmera lenta. Então, é mais ou menos aquela história, né? Aquele tipo de pensamento assim, enquanto você está aí parado pensando, eu já fui e voltei 3 vezes, né? Então, a gente tem uma impressão aí, né? As pessoas estão aí se identificando. Não é assim? A gente não tem a impressão de que o outro está lá devagar, né? Né, Patrícia? O outro está lá devagar e a gente fala, caramba, né? Que lentidão. Eu já fui e voltei. Eu me lembro quando eu casei, já faz muito tempo, eu falei para o meu marido, olha, eu cozinho, eu faço jantar e você lava a louça, né? E ele concordou. Eu achei ótimo aquilo, né? Falei, bom, bacana. Só que aí, o que que acontecia? Eu passava na cozinha e eu via a louça toda lá. E ele dormia à tarde. E eu passava na cozinha e eu via a louça toda lá. E eu falava para ele, você não vai lavar? Eu vou, ele dizia para mim, daqui a pouco, mais tarde. E aí o tempo ia passando e nada, né? Nada, a louça lá. Aí tinha dias que eu ficava muito brava, porque eu já começava a imaginar, falava, putz, amanhã, na hora que eu acordar para tomar café, a louça vai, a cozinha vai estar uma zona, né? Então eu ia e lavava a louça antes, e eu ficava brava com ele.
E às vezes eu ficava mais brava ainda, eu falava assim, não, eu vou deixar, porque eu só quero ver se ele vai lavar mesmo. E aí, quando eu acordava de manhã, a cozinha estava em ordem, mas ele não lavava na hora que eu queria. Ele lavava na hora que ele queria. E aquilo me irritava. Então eu não aguentava, apesar de querer que ele lavasse a louça do jantar, eu não aguentava que fosse no tempo dele. Eu queria que fosse no meu tempo. Eu queria que ele lavasse logo a louça, porque eu queria ficar tranquila que a cozinha estava em ordem. Depois de um mês, ele virou para mim e falou assim: eu não vou mais lavar a louça. Se você quiser, você compra uma máquina de lavar louça, porque eu não aguento mais. Você quer que eu lave, mas tem que ser do seu jeito. E é verdade, era assim. Uma paciente uma vez me contou, acho que eu até já contei essa história para vocês. Um paciente, um rapaz, ele casou com uma moça super ansiosa. E aí ela tinha lá toda uma estratégia para limpar o box do banheiro e tinha que ser do jeito dela. Aí eu dou risada, gente, porque quando a gente conta parece absurdo, mas quem passa pela situação, quem está nesse lugar de ansiedade, sofre pra caramba, né? Para quem está lá, a gente sofre. Então, ele ia, limpava o box, mas tinha que ser limpo do jeito que ela queria. E ele não acertava fazer na sequência dela. Olha lá, que eram as coisas do meu jeito. Ela tinha todo um jeito de limpar o box, como que horas passava um produto, que horas passava outro, que horas passava outro, e ele errava na sequência, né? E ela sempre reclamava. E eles eram recém-casados e eles brigavam demais, né? Então ele chegava no consultório muito nervoso, muito triste, porque ele falava assim: por mais que eu me esforce, eu fico sempre com uma sensação que eu sou incapaz, que eu sou incompetente, eu não sei lavar um box. Olha que judiação, né? Ele sentia que ele não era capaz de lavar o box, porque não saía do jeito que ela queria. Olha lá. A Lolo está dizendo que ela acaba sobrecarregada porque ela prefere fazer sozinha, mas fazer do jeito dela. É isso. Olha lá, quero as coisas do meu jeito e rápido. Então vocês estão se identificando, né, gente? É bem isso aí. Tô adorando esses coraçõezinhos aí que vocês estão me mandando, porque eu vejo que vocês, né, estão se identificando e o Insta ama esses coraçõezinhos aí. Então, o que que a gente faz com esse perfil mais ansioso? A gente quer que as pessoas, a gente instiga as pessoas a se mexerem, a gente fica agitando as pessoas, entende que isso é para o bem delas. Não é assim? Vocês não acham que quando vocês fazem isso é para o bem das pessoas? E muitas vezes a gente se magoa porque a gente não entende por que que as pessoas se incomodam com esse jeito da gente, porque a gente quer o bem delas, na realidade, não é isso? Mas aí elas se magoam com a gente porque elas entendem que nós estamos sendo impositivos, certo? E se a gente parar para pensar, estamos mesmo, né? A gente quer que seja do jeito da gente, certo? Concordam? Olha lá, a Mari já conseguiu mudar, puxa, que bom. Porque, na realidade, a gente só muda isso se traz isso para a consciência da gente, tá? Então, as pessoas que têm esse sabotador controlador, elas trabalham sempre no ritmo máximo. Elas sentem que elas são capazes de fazer o impossível. E, de fato, muitas vezes elas fazem. Eu me lembro, né, eu já falei isso para vocês, eu fui uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu conto, quando eu falo dessas coisas, é porque eu senti tudo isso em mim, né? E eu consegui mudar, por isso que eu falo para vocês que é possível sim controlar a ansiedade. Oi, Reinaldo, tudo bom? Quanto tempo? Que bom te ver aqui. Então, eu me lembro que eu acordava, quando as meninas eram pequenas, eu acordava cedo e eu já tinha uma lista de tarefas que eu tinha para cumprir, que eu já tinha organizado, né, trocentas coisas que eu tinha para fazer. E aí, eu me lembro que quando eram 10 horas da manhã, e que eu olhava a lista, que eu já tinha corrido pra caramba, que eu já tinha me estressado pra caramba, que eu já tinha vivido tudo a milhão,
né? Mas eu olhava a minha listinha e já tinha posto lá um monte de check, 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 já tinha listado um monte de coisa. Eu senti um grande alívio, um grande alívio. Eu falava, pô, caramba, né? Eu sou poderosa, né? Eu consigo. Então, essa sensação de competência e poder é muito forte nas pessoas que têm esse sabotador muito presente, que é o controlador. Vocês se identificam com isso? Assim, vocês percebem isso? Obrigada, Reinaldo. Como a gente tem essa necessidade, né, de cumprir metas, né? Então, assim, a gente está sempre um passo adiante das outras pessoas, sempre antecipando as coisas, né? O Jonas falou que ele vive o amanhã. É exatamente isso. E aí tem uma outra coisa que também é muito forte. O controlador, ele odeia quando dizem para ele que ele tem que fazer, como ele deve fazer, porque na realidade ele entende que ele sabe qual é a melhor maneira de se fazer as coisas. E aí ele tem todas as justificativas que validam o seu jeito de pensar. Olha lá, ser perfeita, tá vendo? É isso. Olha lá, a angústia quando a agenda não está cheia de check lá, né? Olha, isso que o Jonas está falando, tudo virou carreira na minha vida. Isso é muito legal, me lembrou uma coisa. Eu atendi um paciente uma vez que ele sofreu um problema, ele teve uma questão, ele infartou. E aí, o médico falou para ele: olha, se você continuar assim, você vai morrer, né? Então você tem que fazer ter um hobby, um lazer, alguma coisa para te aliviar um pouco. E ele começou a fazer tênis para se distrair, para fazer um esporte, para se aliviar. Só que aí, quando ele começou a fazer o tênis, ele começou a querer melhorar, a jogar melhor, né? E aí ele ficava irritado quando ele não jogava bem. Ele ficava preocupado de não jogar bem. E aí ele começou, né, a se empenhar cada vez mais. Então, ele já não ia simplesmente treinar, jogar para brincar, para fazer um esporte. Ele já começou a prestar atenção na maneira como ele fazia, e ele queria jogar melhor. Passado um tempo, não sei, 8, 10 meses, ele já estava jogando super bem, e aí ele passou a competir. Olha, gente, que coisa maluca, né? Ele passou a competir. Então, de uma atividade que o médico sugeriu, olha, vai fazer um esporte para você se tranquilizar, relaxar e tudo mais, ele transformou isso em mais um desafio na vida dele, né? Em mais alguma coisa que ele tinha que fazer bem feito. Então, ele tinha que controlar a situação, ele tinha que jogar direito e tudo mais. Percebe? Então, é, esse sabotador, controlador, né? Ele está sempre nos, nos desgastando, né? Ele consome a mente, ele desgasta, porque o tempo todo você tem que estar muito atento. E essas pessoas, elas acreditam que elas conhecem, né? Elas sabem qual é a melhor forma de resolver um problema? Está nelas, né? São elas que sabem como resolver as coisas. Então, deixar na mão do outro é alguma coisa que causa muita angústia. Elas não entendem que podem existir diversas maneiras para se solucionar um problema. A Marilene está falando, né? Nossa, como eu falo, nossa, Vânia, como você fala a nossa língua, meus parabéns. Porque, gente, é isso que é importante, né? Obrigada, Reinaldo. Ele está falando perfeito, né? Que consome a mente.
Isso que é importante a gente entender. Se eu estou falando, tá? E vocês estão se identificando, é justamente porque isso é comum a todas as pessoas que têm um perfil ansioso. E se eu conseguir modificar isso em mim, vocês vão conseguir também, tá? Então, quantas coisas não saem como o controlador espera, a ansiedade vai lá pro teto. É ou não é? Concordam com isso? Que a ansiedade, quando as coisas não saem do jeito da gente, a ansiedade vai lá para cima. E aí a gente sente muita raiva quando as pessoas agem de forma diferente daquilo que a gente entende que teria sido o ideal. A gente sente muita raiva quando frustram as nossas expectativas. E muitas vezes a gente se sente magoado, rejeitado, porque os outros não entendem. Ó, a Juliana está dizendo, né, que não havia parado para fazer esse link entre o controlador e a ansiedade. Mas né, Ju, é muito isso, porque esse controlador, essa necessidade de controlar, dispara a ansiedade na gente. E quando as coisas não saem, porque como o controlador, né, o ansioso, ele tem um nível de exigência interno muito alto e uma dificuldade muito grande de errar, né, porque ele é autocrítico, ele é autoexigente, né? Quando as coisas não saem do jeito dele, ele sente muita raiva e tudo isso aumenta ainda mais a ansiedade. E quando as pessoas se incomodam com esse jeito da gente, a gente se sente magoado, rejeitado. Vocês sentem isso? Essa sensação de que as pessoas não, quando as pessoas não te entendem, né? Essa sensação de angústia, de tristeza, de mágoa, de rejeição, ó, chega a explodir o peito. Quando a vida real não segue o roteiro que criamos na nossa cabeça. Tá vendo? Olha aí. Quando não acontece o que eu espero, eu fico louca. Tá vendo? Olha, faz total sentido na vida. Olha que bacana isso que vocês estão dizendo, né? Nós criamos pensamentos e situações ruins, também podemos criar bem-estar e confiança. É isso aí, né? E é justamente isso que a gente está buscando aqui, né? Então, o controlador, ele se considera uma pessoa de opinião, uma pessoa decidida, uma pessoa de personalidade forte. Não é assim? A gente entende que, na realidade, isso é uma vantagem, que isso é uma qualidade, né? Que muitas vezes ser assim é um diferencial positivo, a gente não enxerga o lado ruim disso. Concordam com isso? Então, assim, muitas vezes a gente entende que quando a gente está sempre atento, cuidando para que as pessoas façam as coisas certas, a gente está cuidando delas. A gente não percebe que a gente está, que a gente não aceita, por exemplo, que as pessoas façam as coisas do modo dela, né? Como a gente pode melhorar, né? Pois isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, no fundo, o que acontece com o controlador é que ele tem muito medo da vida, do que pode acontecer com ele, né? E ele vive em busca da sensação de segurança.
que é uma falsa sensação de controle. Por que eu digo que é uma falsa sensação de controle? Porque, no fundo, a gente não controla absolutamente nada. Exemplo, vou te dar um exemplo agora, tá? Por exemplo, você se organiza para fazer as coisas do seu dia. Então, você sabe que você tem que chegar num determinado horário para, sei lá, em tal lugar, enfim. E você sai mais cedo, você se organizou para aquilo. A gente tem que ter uma certa noção de controle para tocar o dia a dia da vida, para tocar o dia a dia da vida, né? Só que assim, o que acontece? A gente não tem esse controle. Por exemplo, se furar o pneu do seu carro, né? Se furar o pneu do seu carro, você vai chegar atrasada. Então, tudo isso que a gente cria como estratégia mental, achando que a gente vai controlar alguma coisa, na realidade é uma grande ilusão da nossa mente, a gente não controla nada, né? Então, o que a gente precisa de verdade? Aprender a gerenciar a frustração, que as coisas não saem o tempo todo do jeito que a gente quer. Esse é o segredo, né? Você entender que você precisa, sim, lidar com o fato de que as pessoas funcionam num ritmo diferente do seu, que as coisas não saem o tempo todo do jeito que a gente quer, tá? Mas aí, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, muitas vezes essas pessoas foram crianças ou adolescentes que tiveram que amadurecer antes do tempo, tá? Que tiveram demandas, que fizeram com que elas desenvolvessem estratégias emocionais para sobreviverem física e psiquicamente. Então, o que eu quero dizer? Que talvez muitos de nós aqui, né, tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, situações em que a gente teve que criar estratégias para amadurecer, né? E isso fez com que você, muito cedo, sem ter toda a estrutura mental necessária, você tivesse que fazer uma força interna aí para se tornar uma pessoa com mais recursos de enfrentamento, entende? Então, assim, desde muito cedo, mesmo sem ter estrutura emocional para isso, você começou a querer, né, de alguma forma, sentir que você tinha que dar conta das coisas. Então, podem ter sido experiências, por exemplo, de abandono, de rejeição, né? E aí é uma tentativa meio que de evitar passar por isso de novo. Eu, por exemplo, eu não passei por uma situação nem de rejeição nem de abandono, mas eu acho que eu já contei para algumas pessoas aqui em alguns momentos que a minha mãe era uma pessoa que passou por muitos problemas de saúde e tudo mais, e às vezes as pessoas me perguntam, né, por que você se tornou psicóloga? Eu acho que desde que eu nasci eu sou psicóloga, porque ela só tinha a mim para desabafar e ela me contava os problemas dela e eu era muito criança, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, eu ficava ouvindo, né? Eu não tinha muito como ajudar, mas eu acabei me tornando uma pessoa preocupada, né? Uma pessoa atenta, querendo minimizar o sofrimento dela, enfim, né? E muito provavelmente isso fez com que eu amadurecesse antes do tempo, né? Então, assim, essa tentativa de evitar o sofrimento, de evitar a dor, por isso a necessidade da gente é, se controlar. E aí, falando um pouco, né, assim, de como lidar com isso. Lembra, quem me acompanha, eu sempre digo isso, né? A gente tem que pensar em pequenos passos. Sempre que a gente quer mudar algumas coisas, a gente tem que começar com pequenos passos, tá certo? Então, linka aí, né, as situações que mais desencadeiam essa sensação de necessidade de controle em você, tá? Presta atenção nisso. E escolha aquelas que te pareçam mais fáceis de você buscar trabalhar.
Então, vou dar um exemplo do que acontece comigo. Hoje eu tenho duas filhas adultas, e apesar de serem adultas, eu ainda me preocupo muito com elas. Então, por exemplo, quando elas saem à noite, né? Eu sei que elas saíram, que elas foram para balada, que elas foram para a vida, né? E eu não tenho como evitar que as coisas aconteçam, né? Eu fico com medo de que alguma coisa ruim aconteça, de que elas passem por alguma situação difícil, enfim, mas eu não tenho como evitar, elas estão na rua, certo? Então, mas essa é uma situação que é cotidiana, né? Eu passo por isso muitas vezes. E eu tenho que lidar com o fato de que eu não posso impedi-las de saírem, de terem a vida delas, de estarem na vida. E que pode acontecer com elas alguma coisa complicada a qualquer hora do dia, em qualquer momento, inclusive dentro da minha casa comigo, certo? Então, o que que é isso na realidade? Isso é você trazer para a tua consciência a realidade. Então, eu sempre digo para vocês, a respiração diafragmática é uma estratégia importantíssima para a gente retomar a consciência, porque quando a gente fica ansiosa, a gente sai desse estado de consciência, a gente perde a capacidade de racionalizar, de trazer para o consciente. Então, a respiração é sempre uma maneira de você trazer para perto a realidade, porque você se tranquiliza, relaxa e se acalma. Eu tenho uma live no YouTube que fala sobre gerenciamento de ansiedade, tá? Lá eu explico direitinho como usar a respiração diafragmática. Então, quem não conhece, vai lá. Então, o que você pode fazer? Né? A Ju tinha me perguntado agora há pouco, como fazer? Então, uma das estratégias é essa. Vai lá, faz a respiração diafragmática, se tranquiliza e começa a trabalhar com os seus pensamentos. Organiza o pensamento, né? Então, pondera. Por exemplo, nessa situação que eu trouxe, esse exemplo que eu dei, tá? As minhas filhas saíram. Quantas vezes elas saíram e voltaram para casa bem? Praticamente 100% das vezes. Só que quando eu começo a ficar nervosa e preocupada, eu desconsidero esse dado de realidade, né? Então, e por isso que é importante a respiração, para você relaxar, se tranquilizar e organizar o pensamento. Então, vamos lá. Primeiro passo, a respiração. Segundo, né? Trabalhar com o teu pensamento. Usa um termômetro mental de 0 a 10. Qual a probabilidade de alguma coisa ruim acontecer? Né? Alguém falou que tem medo de dirigir, né? De acontecer um acidente, por exemplo. Né? A grande maioria das pessoas, São Paulo é uma cidade, por exemplo, eu não sei de onde vocês são, mas aqui em São Paulo o trânsito é caótico, está todo mundo na rua dirigindo e tudo mais. Quantos acidentes acontecem por dia em proporção ao número de carros que tem na rua? Né? A porcentagem é baixa. Então, a probabilidade de dar alguma coisa errada, tá, é pequena. Então, se você trouxer esse raciocínio, se você trouxer o pensamento, né, para o teu consciente, se você organizar teu pensamento, você vai ver que a chance de acontecer alguma coisa ruim é pequena, né? Quando você tem um pensamento, agora alguém falou isso, né? Quando você tem um pensamento ruim, você tem uma emoção ruim, porque o pensamento sempre traz junto uma emoção e leva a um comportamento. Agora, se você tiver um pensamento bom, você vai ter uma boa emoção e teu comportamento vai ser mais positivo. Então, usando o meu exemplo, quando eu paro e penso que quando eu paro e penso que não vai, que a probabilidade de acontecer alguma coisa de ruim é pequena,
eu tenho uma emoção mais positiva, eu me sinto melhor, né? E, consequentemente, eu vou me comportar de uma forma mais tranquila. Então, tudo isso está relacionado ao controle. Por exemplo, quando eu falo que eu me preocupo com o fato das minhas filhas saírem, é porque eu estou querendo estar no controle da situação. Se eu ficar ligada, se eu ficar prestando atenção, né, no que elas estão fazendo, a minha a ideia que eu tenho é que nada de ruim vai acontecer, tá certo? Então, é uma tentativa de evitar que algo ruim aconteça. Quando eu percebo que a probabilidade de algo ruim acontecer é mínima, isso me tranquiliza. Mas vamos lá, vamos pegar uma outra situação. Por exemplo, no caso lá que eu contei de lavar a louça, né? Que eu queria que meu marido lavasse a louça do jeito que eu queria. Então, eu queria que ele fizesse do meu jeito, certo? Tá. O que eu preciso entender, tá? Eu preciso me tranquilizar e trabalhar com o meu pensamento. O que eu quero? Eu quero que ele lave a louça? Quero, tá? De 0 a 10, quanto eu quero que ele lave a louça? 10, certo? Então, o que eu prefiro? Lavar, que ele lave a louça do jeito dele, no tempo dele, e me alivie, né? Ou eu escolho ficar no pé dele, né? Ficar dizendo para ele como eu quero que ele lave a louça, né? Ele vai se irritar e não vai lavar a louça e eu vou me sobrecarregar. Então, a questão é você avaliar a situação e perceber que a escolha é sua. A gente sempre tem uma escolha, tá? Identificar que, assim, não vai ser do meu jeito sempre. Não vai ser do meu jeito sempre, né? Então, assim, o que eu quero mais? De 0 a 10, o que é mais importante para mim? Que ele lave a louça e eu não tenha essa sobrecarga, né? Ou ficar controlando a situação, reclamando, pegando no pé e acabar tendo que lavar a louça porque vai sobrar para mim. Então, assim, de fato, as pessoas que são controladoras, elas têm um grau de expectativa muito alto e uma dificuldade muito grande de gerenciar a frustração. A questão é, a gente precisa perceber que as coisas não estão sob o nosso comando o tempo inteiro. Somos impotentes diante da maioria das situações. Vânia vai lavar a louça. Bom, gente, eu vou abrir aqui um pouquinho para a gente conversar. Não vai sobrar tempo aqui. Tem alguma pergunta aí, Vi? A menina do dirigir, que você falou para falar depois, mas eu não sei, você já falou. Então, olha, então vamos lá. A Yara me perguntou se o medo de dirigir tem a ver com ansiedade. Sim, né? Muito provavelmente está vinculada ao medo de errar, de fazer alguma coisa, né? E de não dirigir direito, de não estar no controle absoluto da situação. Então, tudo isso tem a ver com ansiedade. Então, ser controladora, né? O que fazer para não se cobrar tanto e não deixar os outros cobrarem? Então, gente, na realidade, tudo isso são coisas que a gente vai olhar mais profundamente, né? Mas é aquilo. A primeira coisa que a gente tem que entender é ser controlador, ser autocrítico, ser autoexigente, né? Tudo isso não é qualidade, tá? São questões que atrapalham muito a vida da gente, que nos fazem sofrer. Então, o que a gente precisa? Buscar se tranquilizar para aprender a lidar com todas essas coisas.
E aí, a respiração diafragmática é o início de tudo, porque a gente precisa estar mais tranquilo para poder organizar o pensamento, tá? Então, o Reinaldo perguntou, né, se gerenciar a frustração é o grande segredo. Na realidade, gerenciar a frustração é você lidar com a realidade. Essa é a questão. Gerenciar a frustração é lidar com a realidade, lidar com as expectativas, tá? Quando avaliamos que tem algo que pode dar errado, mas mesmo assim ter a consciência não ajuda muito. Então, na realidade, não é que ter a consciência não ajuda muito, é que a gente não quer lidar com a frustração. Você sabe que a coisa não vai sair como você quer, você sabe que você está com um nível de expectativa muito alto, isso você entende racionalmente, mas você não quer lidar com a tua impotência diante do fato. Essa é a questão. Então, o que na realidade a gente precisa é entender que quando você insiste numa coisa que está dando errado, você está trazendo sofrimento para você. Você está infringindo um sofrimento em você. Então, o que, que a gente precisa? Admitindo que a gente é impotente diante de algumas coisas, que as coisas não saem exatamente como a gente quer e que a gente tem sim que aprender a trabalhar com a frustração e baixar a expectativa, né? Isso é uma maneira, é um treino, né? Por isso que eu brinco. Para gerenciar a ansiedade, a gente precisa treinar, treinar e treinar. Então, como que você lida com essa questão da frustração e da expectativa? Organizando o pensamento, tá? Então, sei lá, vamos imaginar que você tem a expectativa de que você consiga entregar um trabalho num prazo X, mas para isso você depende de outras pessoas, tá? Quando você vê que aquilo não vai sair exatamente como você queria ou no prazo que você queria, o que que te resta? Aceitar, mesmo que você não goste. E para isso você precisa o quê? Trabalhar as suas emoções, lidar com a frustração. Como? Né? Então vamos lá. Primeiro a respiração, que é uma maneira de baixar a tua bola. Segundo é trabalhando com o teu pensamento. Bom, não saiu no prazo que eu queria, né? O que que eu posso fazer em relação a isso? Quais são as estratégias, quais são as possibilidades, o que que existe de fato que eu possa fazer nesse momento? Então, por exemplo, eu posso eu posso falar, né? é, o que que eu posso fazer? Eu posso ligar para uma pessoa, para a pessoa para quem eu estou devendo esse trabalho, para quem eu fiquei de entregar esse trabalho, e explicar o que está acontecendo. Eu posso entregar do jeito que está, né? E ver o que é que vai acontecer, porque muitas vezes o nível de exigência é tão alto da gente mesmo que a gente acha que está ruim e muitas vezes não está, para o outro está bom. Entende? Então, assim, trabalhando com o pensamento, a gente consegue ir gerenciando essa frustração. Então, gente, a ideia é essa, né? Que a gente vá aprendendo a organizar o pensamento, né? A trabalhar com os limites, né? E aos poucos, né? Encontrando estratégias para gerenciar a expectativa, ansiedade, expectativa, frustração, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, eu fico vendo as perguntas, né, de todos vocês e tudo mais, e não dá para falar tudo de uma vez, né? A live aqui vai cair, eu vou ter que encerrar,
Mas é o que eu disse para vocês, eu estou preparando um curso onde eu vou poder dar todo esse conteúdo de uma forma mais profunda, mais organizada e acompanhar vocês para que vocês consigam colocar isso na prática, né? Que a gente possa, de fato, praticar juntos todas essas ferramentas, as estratégias que eu venho falando ao longo do tempo, tá bom? Que bom, Viviane, vou ficar contente de ter você no curso. Que legal, fico feliz, tá? Espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês coloquem em prática aí tudo que a gente está falando, tá? E aí a gente, através do curso, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Ítala. Obrigada, Patrícia. Gente, é muito gostosa essa troca, muito gostoso ter vocês aqui comigo, tá bom? Um beijo, bom final de feriado para quem vai emendar, né? Aproveitem bastante aí o feriadão, tá bom? Olha lá, a Viviane já está chamando a mãe. Fazer o curso juntas, é isso, Vivi. Vamos embora, vamos fazer juntas. Obrigada, Patrícia. Que bom que você se encaixou, que fez sentido para vocês. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, senão isso vai cair. Beijo, Ju. Fiquei feliz de ter tua companhia aqui também. Beijo, gente. Boa noite.